Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos para mais esse vídeo aí pessoal. Para falar sobre a fonte capacitiva da Brastemp Consul, tá? 220 volts. No caso pessoal, o modelo 127 volts vai alterar apenas o capacitor de poliéster, tá bom? Eu fiz esse esqueminha pessoal da fonte, um esquema bem simples, tá? Essa placa aqui, ela vem com outro modelo de fonte, tá? Um modelo de fonte que usa um MOSFET, tá bom, pessoal? E o MOSFET faz a redução da tensão, né? E, e ajuda aqui na regulagem da fonte, tá, pessoal? Da redução da tensão. Chega uma tensão contínua até ele e ele reduz essa tensão conforme bem semelhante com o LNK, né, daquelas placas da Electrolux. E após a redução dessa tensão, pessoal, a tensão passa pela uma bobina, né, por essa bobina aqui, indutiva, né, essa bobina indutiva. E após passar ela, tem o capacitor para poder filtrar essa tensão. E depois, também junto, em paralelo, temos aqui um diodo Zener para regular essa tensão, para deixar ela com 5 volts, tá? Esse diodo Zener aqui. E chega até o terminal, número 5 aqui, a posição 5 aqui no terminal, é uma tensão de 5 volts, beleza? É basicamente isso que funciona, tá? Na entrada temos um resistor de 18R por 5 watts, tá? E após passar pelo resistor, temos o diodo para retificar essa tensão, pegar ela de corrente alternada e retificar para corrente contínua, e chega essa tensão até o MOSFET que fica nessa posição aqui. Aqui eu já retirei ele, tá bom, pessoal? Antes do MOSFET temos também um resistor aqui que fica nessa posição para poder proteger, né, esse circuito, beleza? Então vamos lá, o que acontece? Como dá muito curto nessas fontes, com o passar do tempo também, né, isso é normal nos componentes eletrônicos, o desgaste, né, às vezes uma queda de tensão também, um curto-circuito na interface, tudo isso provoca o problema aqui nessa fonte, né, o curto-circuito aqui no MOSFET ou algum componente dessa fonte, tá? Um diodo duplo, né? Um transistor, algum componente que possa entrar em curto e afetar o MOSFET e danificar essa fonte. E muitas das vezes você pega essa fonte com o resistor aqui, ó, queimado, tá bom, pessoal? Danificado, aberto. Às vezes você coloca o resistor novo e ele abre novamente. Então, e a gente constata nesses testes que o MOSFET foi danificado ou algum outro componente aqui nessa fonte que foi danificado. E às vezes a gente não consegue encontrar esse componente, às vezes encontra e é caro, então a gente consegue fazer uma modificação que fica muito boa, tá? Eu já vi muitas modificações semelhantes a essa aqui no YouTube, na internet, mas o pessoal troca muitas peças, né? E eu encontrei uma forma boa e fácil, já fiz teste nessas placas e deu certo, tá, pessoal? A gente vai precisar apenas de um capacitor de poliéster, se caso sua tensão for 220 volts, um capacitor de poliéster 225K, né? Ou 2M2, tanto faz, né? A mesma capacidade ali, por 400 volts, tá bom, pessoal? Um capacitor desse, um diodo retificador 1N4007, tá bom? Dois diodos retificadores 1N4007. Um tá aqui, né, que eu coloquei, e o outro tá aqui. E o capacitor, então são apenas 3 peças, tá? Um capacitor de poliéster de 2M2 ou 225K, né, por 400 volts e dois diodo 1N4007 para poder retificar essa tensão, tá bom? Vocês podem retirar um desses dois diodos aqui, ou até os dois, né? Porque um vai ser para o sistema de tampa, né? Da porta, né? E o outro vai ser, se eu não me engano, tá, pessoal? Depois tem que confirmar certinho. Mas acredito que esse resistor para reduzir a tensão e vai lá no terminal da porta, né? De tampa, tá bom? Ele é paralelo com esse circuito aqui também, ó. Com esse circuito também, tá? Então não pode retirar o diodo desse circuito, apenas os dois que é para poder fazer
a retificação dessa corrente, tá bom, pessoal? Mas assim, eu prefiro colocar o novinho e deixar esses aí já no lugar. Mas se quiser economizar, tira um desses, tira dois diodos desse aqui que vai funcionar, beleza? Tira os dois e coloque aonde eu vou pedir para vocês colocar. Vamos lá. A fonte, pessoal, nada mais é do que isso aqui, ó. Aqui eu coloquei os terminais conforme a ordem aqui na placa, tá? Aqui, ó. O primeiro terminal é o AC2, o segundo AC1, terceiro válvula 1, o quarto bomba, quinto motor anti-horário, sexto motor horário, sétimo retorno de tampa, né, da porta, da tampa ali, e oitavo válvula 2, válvula de amaciante, tá? Essa é a ordem. E eu desenhei aqui apenas a fonte para vocês verem. Então vamos lá. Na entrada aqui de tensão, temos logo na entrada um resistor de 18 R, tá? Aqui também, pessoal, em paralelo aqui, depois do resistor, temos aqui também um varistor, né? Temos um varistor aqui, um varistor para proteção desse circuito, tá? Varistor. Um varistor para proteção. Ele fica aqui, pessoal, ó. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó, pessoal, esse aqui, ó, tá? Esse varistor aqui, ó, vermelho, tá? Esse aqui que tá bem aqui que eu desenhei. Esse varistor para proteger o circuito. Tem um surto na rede ali, na tensão ali, subiu demais a tensão além do limite que está estipulado aqui no corpo dele. Esse resistor abre, tá? Ele fecha lá dentro lá os seus terminais ali dentro e abre o resistor, né? O curto abre o resistor, impossibilitando da corrente da tensão passar e dar continuidade no circuito, tá bom? Então vamos lá. O AC2 aqui entra uma tensão aqui, passa pelo resistor de 18R por 5 watts, tá? É muito importante ser de 5 watts, por quê? Porque a corrente aqui nesse circuito é um pouco relativamente alta, tá, pessoal? A corrente que passa aqui nesse circuito é aproximadamente 1 amperes, né? Então precisa que esse resistor seja de uma potência um pouco mais grande. Se você colocar um resistor de uma potência um pouco menor, ele vai esquentar muito e pode provocar até às vezes uma ruptura ali dos seus terminais internos ali dentro, tá? Ele vai abrir, impossibilitando que continue passando corrente. Então é muito importante você colocar um resistor na entrada dessas fontes capacitivas de pelo menos 5 watts, tá bom? 18R é a sua resistência ohmica, tá? Então 18R por 5 watts. A tensão passa aqui por esse resistor, chega até o capacitor de poliéster, tá bom? Aqui, olha para vocês verem. Saiu do resistor e a gente soldou aqui o terminal, uma ponta, né? Um terminal desse capacitor aqui no resistor. Então, a tensão passa pelo resistor e entra no capacitor de poliéster, tá bom? É assim que a gente coloca. Então, beleza. A tensão passou pelo resistor, entrou no capacitor de poliéster e sai do outro lado, tá? Esse capacitor, lembrando que para as tensões de 220 volts, é um capacitor de 2M2, tá? Por 400 volts. Se for uma tensão de 127, vai mudar apenas a capacidade desse capacitor, tá? Vai ser, se for 127, vai ser um capacitor de 3M3 por 400 volts, tá bom? Então vamos lá, a tensão vai vir, passar pelo capacitor de poliéster, vai sair do outro lado já reduzida, tá bom? Ela vai continuar sendo alternada, só que vai ser reduzida em aproximadamente aí 50 volts, tá? Aproximadamente 50 volts, beleza, pessoal? Ela fica oscilando muito, tá? Se você tirar todos os componentes aqui da frente e deixar apenas o capacitor de poliéster, ela chega a 70, 60, 50, 30, oscila muito, porque é uma tensão alternada e também esse capacitor ele serve apenas para redução. Não tem nenhum componente após ele para poder regular essa tensão e estabilizar essa tensão, né? Então, por isso que oscila muito, mas como a gente usa componentes à frente para poder fazer essa regulagem, retificação, né, filtragem, regulagem total dessa tensão, o que acontece? Ela vai firmar na tensão que você regular ali. No caso, a tensão do diodo Zener aqui,
que ele regular, tá bom? Então vamos lá, passou pelo resistor, passou pelo capacitor, já reduziu. Aqui, pessoal, vamos tentar entender aqui. Aqui, tá vendo que o AC1 vem aqui? Ele passa por toda a placa, o AC1, tá? Ele tá aqui por baixo, ó. Tá vendo? Ele passa por toda a placa aqui, ó. Esse aqui é o AC1. Ele passa aqui e vai no comum de todos os triacs, né? Transistores. Vai em todos os triacs, transistor, esse comum. E passa por toda a fonte e chega até o terminal de número 7 aqui, tá bom, pessoal? Do conector que vai para a interface. Ele alimenta toda a placa, esse comum, tá bom? Então, vamos aqui olhar o exemplo aqui. Sai do AC1, ele vai e passa por toda a placa, toda a fonte. E termina lá no terminal 7, né? Que vai aqui para a interface, que é esse terminal aqui, tá bom? Se você contar os pinos aqui, pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 7 é o comum, tá bom? O 7 é o comum, é o GND que a gente chama, tá? Que é o ground, o terra, né? Vamos dizer assim. O ground é em inglês, né? Então, se traduzir a terra, a gente usa esse nome, né? Tá bom, pessoal? Aqui é o comum, beleza? E o 5 aqui é o 5 volts negativo, tá bom? É a tensão que vai alimentar a placa de interface, beleza? Então, vamos lá. Essa trilha, né, ela passa fora na placa. Esse é o comum. Então, vamos lá. O comum, ele vai servir aqui para poder fazer aqui vamos dizer assim, ajudar na alimentação da placa de interface, tá? É ele que é o diferencial aqui que necessita, né? Vamos dizer assim, o positivo ou negativo, né? Então, para vocês entenderem, ele passa aqui fora na placa. Aqui tem um diodo, diodo retificador 1N4007, tá bom, pessoal? Então, esse diodo, vocês vão virar a setinha dele aqui, ó. Que todo diodo vem no seu corpo uma setinha, uma faixinha cinza, né? Você vai virar essa setinha para cá, para o comum. Por que essa setinha para cá? Porque esse aqui é o terminal negativo desse diodo, tá bom? Então você vai virar ele para cá, beleza? E a outra ponta, o outro terminal para cá, para cima. Pode ser soldado no terminal do capacitor, tá bom? É dessa forma aqui, ó. Esse é o diodo que eu estou falando para vocês, tá vendo? O negativo vai para o comum, que é aquela trilha que passa fora na placa. E a outra ponta, pessoal, que é essa aqui, ó, que eu soldei aqui, vai lá, se a gente bater continuidade aqui, vai lá no terminal do capacitor, que tá aqui, ó, tá bom? Ele é esse aqui, ó, terminal do capacitor. E aqui a outra ponta do diodo, fica bem aqui. Aqui tem um ponto em comum, tá? Aqui tem um ponto em comum, de solda, vamos dizer assim. Aqui vem o terminal do capacitor, aqui o terminal do diodo, aponta o lado positivo do diodo, né? E a outra parte negativa do diodo. Então, se você pegar o diodo, pessoal, e você soldar a parte positiva desse diodo aqui e a parte negativa desse diodo junto com o terminal do capacitor, vocês vão fechar esse circuito, tá? E a outra parte negativa desse diodo vai aqui no comum, tá? Na rede aqui, tá bom? E a outra parte do diodo vai seguir o circuito, beleza? Você está conseguindo entender, pessoal? Aqui está o diodo, tá bom? Essa parte negativa vai no comum, que é o AC1 aqui, que passa na placa todinha. Ele está aqui bem aqui, eu soldei ele bem aqui. E a parte positiva dele, que está aqui, vai ser soldada nessa trilha que vai chegar até o capacitor, tá bom? E aqui, pessoal, do capacitor, tá vendo que tem outro diodo aqui, que a gente soldou? A parte negativa dele, né, o terminal negativo, vai ser soldado aqui para frente, aqui, junto com o terminal do capacitor também. No esquema eletrônico, né, é dessa forma aqui, ó, que vai ficar, beleza? Saiu do diodo e vai dar continuidade aqui, ó, conforme o circuito, tá vendo? Conforme o circuito eletrônico. Tá aqui outro diodo 1N4007, né, que é esse aqui, tá bom? Que a gente soldou. Vai passar por essa bobina, que nada mais é do que essa bobina aqui, ó. Essa bobina aqui, passou pela bobina e vai chegar até o capacitor aqui. Olha só o capacitor aqui, que está em paralelo, tá? Um terminal positivo do capacitor vai no comum
e o terminal negativo do capacitor, que está aqui, vai aqui na tensão já reduzida e retificada aqui pelo capacitor de poliéster, tá bom? Então essa tensão que passa pelo diodo, passa pela bobina, ela chega aqui já retificada. Então esse capacitor vai filtrar essa tensão, tá bom? E aqui logo na frente temos o diodo Zener de 5 volts, tá bom? Esse diodo é esse aqui original que está aqui na placa, ele está aqui, ó. Ele está em paralelo também. Então, pessoal, esse diodo Zener, esse capacitor de 220 microfarad por 35 volts e essa bobina já estão no circuito e não precisa retirar, tá bom? Eles já estão original aqui no circuito e não precisa retirar, tá bom? Tá vendo aqui? Ela tá original no circuito e o diodo já está aqui também, não precisa retirar, tá bom, pessoal? Se você retirar, você vai ter que colocar outro, então deixa ele aqui, já que a gente vai usar no circuito. A única coisa que você vai adicionar é esse capacitor, um terminal vai soldar no resistor, o outro você vai soldar aqui embaixo, né? Você pode retirar aquele resistorzinho que fica aqui, ó. Você corta um terminalzinho dele, né? Esse de cá você deixa ele, retira ele e você retira o de cá. Aí no de cá você vai soldar o capacitor, tá bom? E soldar um diodo com a parte negativa para frente aqui, ó. Tipo como se estivesse contra o capacitor, tá bom? E a outra ponta você vai soldar, pode soldar no terminal aqui da bobina ou aqui, é a mesma trilha, tá bom? Ver se dá para vocês entenderem, é a mesma trilha, tá vendo? É a mesma trilha aqui, ó, pessoal. Vocês podem comparar uma plaquinha dessa, mesma trilha, tá bom? E o capacitor aqui, e o diodo de cá, pessoal, ó, que é esse aqui, por dentro, que eu soldei, que nada mais é do que isso aqui, a parte negativa fica aqui, ó. Vem aqui na trilha, no comum, tá vendo? A parte negativa vai ser soldada aqui. E a parte positiva vai ser soldada nessa trilha aqui, ó. E essa trilha, se vocês der continuidade, vai ser aonde vai estar soldado aqui o terminal do capacitor e do outro diodo, tá bom? Né? Aqui nessa placa original tem dois capacitores aqui, vocês podem retirar esses dois capacitores que está aqui, retiram os dois capacitores, solda esse diodo aqui dessa forma, nessa posição, tá? E solda o capacitor e solda também o diodo aqui, pronto, essa placa vai estar concluída, tá bom? Vai estar modificada, conforme esse circuito eletrônico aqui, pessoal, ó. Se vocês quiserem pausar o vídeo, tirar um print para vocês poderem estudar, tá bom, pessoal? Nada mais é do que esse circuito aqui, beleza? Então, pessoal, para poder finalizar esse vídeo, se vocês querem aprender a modificar placas, a estudar fontes, se vocês quiserem aprender, por exemplo, pegar uma fonte de uma Electrolux, Brastemp, Consul, Colormac, qualquer placa de qualquer fonte e acrescentar uma fonte capacitiva, é só estudar esse esquema aqui, ó. É muito simples, tá? O funcionamento. O que vai alterar aqui, pessoal, de uma fonte capacitiva para outra, né? É a tensão que vocês querem ter no final. Se vocês querem ter 5 volts negativo, 10, 12, 8, 7, 6, vai depender, pessoal, do que vocês querem no final. Aqui a gente quer 5 volts negativo para a interface, né? Que vai ser conectada aqui nesse conector. Então a gente vai colocar um diodo Zener de 5 volts, né? E nessa placa já tem um diodo Zener de 5 volts que está aqui, é original na placa, então a gente permanece ele. Já tem um capacitor de 220 microfarad, a gente permanece. Essa bobina aqui está aqui de proteção, deixa ela também, tá, pessoal? Então a gente vai retirar os dois capacitores aqui da fonte, que é o capacitor para filtrar a tensão que chega até o MOSFET. Como a gente retirou o MOSFET, ele está em curto e não precisa dele mais, a gente retira os capacitores e adiciona os componentes que a gente deseja na placa, tá bom? E para poder tirar alguma dúvida do pessoal também, tem modelos de alterações, de modificação de placa, que o pessoal retira esse capacitor aqui, ó, de 220 e coloca de 1000. Por quê, pessoal? Porque um capacitor de 1000 ele vai gerar uma corrente maior nessa fonte, tá? Uma fonte capacitiva precisa gerar uma corrente suficiente
para manter o circuito das máquinas, né? Para manter o circuito de acionamentos, manter o circuito de lógica, que é a interface. Então, pessoal, a gente precisa de um capacitor de 1000, mas eu já fiz o teste e esse capacitor de 220 consegue sim sustentar essa fonte, tá bom? Então, se a placa ficar apagando, ficar desligando, vocês podem trocar esse capacitor de 220 e colocar um de 1000 que vai resolver, beleza? Então, um grande abraço para vocês aí e até o próximo vídeo aí. Valeu, pessoal!